Antes de tudo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Agora vamos para esse corte, que esse corte está imperdível. Começou a circular agora, entre imprensa tradicional, influencers, o valor para a construção do estádio do Flamengo na ordem de 3 bilhões de reais. Um grande contraste se comparado com o valor que fora divulgado anteriormente, um pouco antes das eleições, onde falava-se no valor de 1,7 bilhão de reais no estádio. Uma grande diferença e uma diferença que pode fazer com que o projeto se torne muito difícil e exigirá do Flamengo uma competência imobiliária que até agora não foi mostrada. Não dá para dizer se essa gestão será competente o suficiente para fazê-lo, não há informações ainda a respeito disso, mas também o que nós vimos até agora, falando do Flamengo, excluindo as gestões, falando do Flamengo como instituição, o Flamengo até agora não mostrou uma eficiência imobiliária, um conhecimento, uma expertise imobiliária suficientemente boa para que o terreno seja viabilizado e se transforme num estádio. Nós vimos a gestão passada apresentar uma viabilidade financeira muito simplória do ponto de vista de uma análise complexa de um projeto desse tamanho, mas naquela análise o projeto era viável se o custo fosse de aproximadamente 1,7 da construção do estádio, mais 200 milhões em custos acessórios, né, do entorno e etc. Vamos arredondar para 2 bilhões de reais. Agora fala-se em 3 bilhões de reais. E olhando para aquela viabilidade da gestão passada, havia sim várias fragilidades. A despeito de uma grande defesa popular por parte dos seus correligionários, a viabilidade, olhada de maneira técnica por um analista, mostrava várias fragilidades, desde a apropriação do naming rights, os valores, até venda de cadeiras, enfim. Havia vários pontos obscuros naquele documento, tanto no valor da construção, quanto no valor das receitas que seriam obtidas com o estádio. Agora nós estamos tomando aos poucos um choque de realidade. O primeiro choque foi a questão da Naturgia, que ainda não está resolvida. A gente não sabe ainda se o Flamengo conseguirá a resolução que seja do seu interesse. E nós também não vimos ainda a questão financeira que essa nova gestão vai apresentar. Mas nós vimos os problemas surgirem. O primeiro grande choque de realidade foi a questão da Naturgia. O segundo, que deve pintar nos próximos dias, é a questão da contaminação. Já deveríamos estar mais cientes da questão da contaminação, se vai ser pior ou melhor. E agora, finalmente, a questão dos custos de construção. Nós vamos falar sobre isso hoje, nós vamos entrar em detalhes. E agora, como fazer para viabilizar o projeto? Ao invés de apenas criticar, nós vamos mostrar aqui o que deve ser feito. Um exercício de calma, um exercício de exaustão, porque vai dar muito trabalho, mas ainda é possível fazer com que esse projeto se torne viável. E aqui a gente vai comentar sobre isso. Talvez hoje de maneira mais genérica, tentando abordar o maior número possível de tópicos, e depois, no transcorrer das semanas, quando nós começarmos a quando nós obtivermos mais informações, a gente vai tratando de assuntos específicos. Eu vou fazer uma live aqui especificamente no futuro, tão logo haja mais informações a respeito da parte de varejo. Tem muitos dados, há muita informação a respeito de quanto vai faturar, mas não da viabilidade. A gente vai falar sobre isso na sequência. Você que está chegando agora, você deixa seu like, você se inscreve no canal, você marca o sininho de notificação. É muito importante que você assim o faça, porque você ajuda no desenvolvimento e no crescimento do canal. Eu conto com a ajuda de vocês para a gente continuar crescendo. Qual é a certeza que nós temos a respeito desses 3 bilhões? Nenhuma. Foi veiculado num jornal, mas nós não temos certeza absoluta desse número. Por outro lado, esse número parece ser mais factível, mais realista, considerando as imagens que nos foram dadas, né, as imagens que estão disponíveis na internet, as informações técnicas do prédio. Esse valor de 3 bilhões é muito mais realista do que aquele valor que nós já vimos aqui dito. Tem várias coisas que não estão incluídas nesse projeto. Cadê a parte... Porque, olha só, o custo do projeto não é o custo da construção, né? É tudo. É a adaptação do projeto viário, que vai ser exigência da Sete Rio, desculpa, CET em São Paulo. Da Sete Rio. Haverá também a questão
das adaptações urbanas exigidas no edital de desapropriação. Ou seja, tem muitas outras coisas que são inerentes a esse projeto e que ainda não estão, não tinham sido calculadas naquele orçamento, desculpa, com todo respeito, incompleto que nos foi dito. Aquele orçamento era para meses antes da compra do terreno. Vamos só relembrar aqui como funciona esse processo. Esse processo funciona o seguinte: você teve lá a compra do terreno, o terreno foi comprado. Acontece que antes da compra do terreno, deveria ter sido feita uma viabilidade. A viabilidade inclui os custos de construção, a contaminação e as questões legais. Por exemplo, o exemplo é a questão da Naturgy. Há outras questões legais, há uma outra questão legal que precisa ser verificada, porque eu não sei, né, se foi feito ou não. É um processo muito complexo, chamado retificação de matrícula. Retificação de matrícula. O que acontece isso? É saber se o que está registrado no cartório é exatamente o que tem no terreno. Como um terreno muito antigo, é um terreno que tem mais de 100 anos, como tem um terreno de mais de 100 anos ali, é muito provável que as divisas não estejam corretas. Então você tem que retificar a matrícula. Às vezes a retificação da matrícula não tem litígio, você não tem interferência nenhuma do seu vizinho. Às vezes o seu vizinho pode falar: opa, você não pode, esse muro está errado. E aí você tem uma questão, um litígio para resolver com o seu vizinho. Às vezes é simples, às vezes é complicado. Antes da compra do terreno, esses passos deveriam ter sido tomados. A viabilidade, que engloba o custo de construção, a contaminação e as questões legais. A contaminação foi feita nas coxas, porque não se sabe exatamente. Pelo contrário, né, foi mal feita. A contaminação foi mal feita. Para a compra do terreno, segundo Marcos Bodan, no dia da apresentação do Conselho Deliberativo, tem o áudio dele gravado, ele disse o seguinte: fizemos uma regra de 3, utilizamos o valor que foi gasto na área do Tribunal de Gentileza e multiplicamos por 3, porque o terreno é 3 vezes maior. Mas é sabido que a contaminação era diferente, ou seja, pênalti total. Não dá para fazer isso. Tinha que assumir uma situação pior. A questões legais da Naturgy, nós aqui no canal falamos muitas vezes a respeito da questão da Naturgy antes da compra do terreno, que era um problema, e até agora não se tem a solução. A prefeitura diz que vai pagar, só que há um documento assinado pelo Flamengo dizendo que o Flamengo vai pagar. Então não se sabe como isso vai ser resolvido. O que nós temos aqui em mãos? Nós temos a viabilidade, o custo de construção e a contaminação. O custo de tudo isso forma o custo de projeto. Esses 3 bilhões que nós estamos falando, esses 3 bilhões que tem sido comentado, esses 3 bilhões é isso aqui. O custo de projeto inclui o custo de construção, que inclui as melhorias no viário, que inclui os pedidos do prefeito no edital de desapropriação. Tudo isso é o custo de projeto. O custo total é o que o Flamengo vai gastar. Esses são os 3 bilhões. Em paralelo, isso deveria ter acontecido antes da compra do terreno, tá? Antes disso, deveria ter sido feito um estudo de viabilidade financeira, que avalia: será um financiamento, o Flamengo vai pegar dinheiro emprestado, o Flamengo vai ter um parceiro, quais são os recursos que o Flamengo vai alocar para aquela construção e quais são as receitas que o Flamengo consegue obter na exploração do uso desse estádio. Isso tudo acontece e é estabelecido antes da compra do terreno. Ah, mas não tem o valor exato da contaminação. Então usa o pior cenário possível. Ah, não se sabe as questões legais da Naturgy. Então se usa o pior possível. Custo de construção. Aí você tem que desenvolver o projeto para saber mais ou menos a variação que pode dar uma variação de 20%. Para você fazer uma viabilidade com alguma segurança, para não chegar 2 meses depois, quando começarem a tirar os esqueletos do armário,
deixar de ser 1,7 bilhão de reais e passar a custar 3 bilhões de reais. Com tudo isso feito, a gente decidiria se vai ou não vai comprar o terreno. Só que isso não foi feito. A gestão passada comprou o terreno, sem que esses exercícios mínimos básicos tivessem sido executados. E aí, curtiu esse corte? Então deixa seu like, se inscreve no canal, marca o sininho de notificação para não perder nenhum lance aqui no Mundo na Bola e a gente se vê no próximo corte. Até a próxima.